Star Wars: O Império Contra-Ataca foi um filme que deu uma aula pro seu público a respeito do que era a filosofia da força do universo criado pelo George Lucas. E esses conhecimentos da força foram transmitidos graças a uma pequena criaturinha alienígena do filme, que de cara parecia ser só um sapinho esquisito, mas que no fundo se revelava ser um sábio mestre Jedi com séculos e séculos de experiência. Esse era o Mestre Yoda. O interessante é que toda a história da criação desse personagem é tão surpreendente e interessante quanto os próprios ensinamentos do Yoda. Então por isso nós vamos falar sobre a criação do Mestre Yoda. E esse vídeo aqui é um oferecimento dos meus amigos lá da Redbug, que me enviaram essa camiseta incrível que eu tô usando aqui, que reúne Star Wars e Street Fighter, duas das minhas paixões da cultura pop. A Redbug é uma loja nerd que tem muitas estampas com referências a Star Wars e a vários outros temas, como por exemplo essa camiseta aí do Logan mostrando as garras, que é maneiríssima. O link pra Redbug tá aqui na descrição do vídeo, junto com um cupom de 10% de desconto em todo o site, mas é só até o final de outubro, então corre lá pra aproveitar esse desconto e pegar a sua nova camiseta e sua caneca, beleza? Agora vamos falar do Yoda. E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Meu Instagram tá aqui na descrição também, então vamos logo falar do Yoda. Para entender a criação do Yoda no episódio 5, primeiro a gente tem que dar uma relembrada sobre como acabou a história do episódio 4. Lá em Uma Nova Esperança, o George Lucas queria que a sequência dentro da Estrela da Morte realmente representasse uma ameaça para os personagens, de forma que a cena final dela tivesse um peso dramático. E juntando essa necessidade do roteiro com o fato do Alec Guinness não saber se voltaria pro papel do Obi-Wan no próximo filme, por fim o George Lucas decidiu matar o Obi-Wan Kenobi nessa sequência da Estrela da Morte. Killed off Obi-Wan Kenobi. That was an 11th hour rewrite? That was beyond 11th hour. We were in the middle of shooting. Really? E assim o Obi-Wan fez um sacrifício e abriu mão do seu corpo para se juntar à força. Só que isso aí rendeu um problema, porque o episódio 4 ganharia uma sequência, e para esse próximo capítulo de Star Wars, o Luke Skywalker acabou ficando ali sem nenhum mestre para continuar o treinamento dele. Porque por mais que o Obi-Wan pudesse se comunicar com o Luke através da força, ele não tava ali cara a cara com ele para treinar ele lado a lado ali corretamente. O Luke já não tinha pai, aí ficou sem mestre, enfim, tava ali todo complicado. E assim o George Lucas percebeu que ele precisava criar outro personagem para ocupar esse lugar de mestre do Luke Skywalker. It left me with a lot of exposition, a lot of training scenes that I didn't have anybody to perform. So I had to come up with a new Jedi Master. O Irving Kershner, o diretor do episódio 5, disse no livro The Making of Empire Strikes Back que inicialmente ele imaginou o novo Jedi como um Moisés gigante com uma longa barba e quase 3 metros de altura, mas que no fim ele acabou achando essa ideia muito clichê. E o George Lucas também queria fugir desse clichê, para criar algo diferente do mestre que já tinha sido feito no episódio 4. Se o Obi-Wan era um homem elegante, interpretado pelo garboso Alec Guinness, dessa vez o George Lucas queria inovar, fazendo um mestre Jedi alienígena esquisito, que ninguém imagina que é realmente um mestre super poderoso. When I created Yoda, I said I want him to be really, really small. Porque assim o público se surpreenderia junto com o Luke Skywalker, com a revelação desse monstrinho alienígena como um grande mestre Jedi. I'm not looking for a friend, I'm looking for a Jedi Master. Aquele mesmo livro conta como o George começou a escrever as características desse novo personagem, como uma criatura diminuta que parecia um sapo. E pro nome desse tal mestre, o George disse que queria alguma coisa de natureza oriental. Eu tenho esse personagem que é um pequeno Dalai Lama, então inventei um nome de sonoridade oriental. E assim o tal personagem foi chamado de Mint Yoda, nas anotações do George Lucas. E esse livro também conta que o George usava o Kermit dos Muppets como uma referência visual do Mint Yoda. Só que ele queria um Kermit que fosse alienígena, com braços e mãos pequenas. E então o George explicou essas ideias visuais para o artista Joe Johnston, para que ele começasse a desenvolver um visual para o Mint Yoda.
Os primeiros desenhos eram todos bem diferentes e pareciam meio que uma mistura de Papai Noel miniatura com gnomos. Porque o George realmente dava muita liberdade para os artistas interpretarem as ideias dele. E assim o Johnston foi desenhando centenas de versões do Mint, se afastando mais daquela ideia de mini Papai Noel e chegando mais perto do pequeno alienígena esquisito. E entre essas centenas de desenhos, o George acabou escolhendo os que ele mais gostava. E depois ele entregou essas artes para outro artista que já tinha trabalhado com ele em Star Wars, o grande ilustrador Ralph McQuarrie. O Ralph foi responsável por fazer as artes conceituais das fundações de Star Wars, criando a base visual dos Stormtroopers, do Darth Vader e por aí vai. A gente pode dizer que se o George Lucas criou a alma de Star Wars, o Ralph McQuarrie criou o rosto. A analogia é bonita essa, né? Gostei, vou usar isso. E agora chegava a vez do Mint Yoda cair nas mãos do grande McQuarrie. No The Making of Empire Strikes Back, o McQuarrie diz que o Mint Yoda do Joe Johnston parecia muito gordinho, sem uma estrutura óssea muito aparente. E que ele gostaria de dar pro Mint um visual mais eremita, como alguém que vive sua vida pro desenvolvimento espiritual e não tem muito tempo para perder com comida. E assim o McQuarrie deu o seu toque final pro visual do Yoda, chegando finalmente num modelo de arte conceitual definitivo. Só que aí veio outro problema. Como é que eles iam fazer esse mini alienígena de verdade? O Irving Kershner e o George Lucas até voltaram lá para aquela inspiração inicial do Kermit dos Muppets. Mas eles logo perceberam que apesar dos Muppets serem muito bonitinhos, eles não pareciam muito realistas, né? Como eles iam ter que filmar o Yoda em close ali, em cenas muito fechadas, um boneco de pano não ia ficar uma coisa muito realista, né? Só que eles tiveram uma ideia brilhante para resolver esse problema. Eles pensaram em pegar uma fantasia pequena e colocar um macaco. E aí pegaram a fantasia e colocaram no macaquinho, olha só como é que ele ficou bonito, com os testes de fantasia, né, pra participar do filme. Como que ninguém tinha pensado num macaco antes, olha só que ideia fascinante. Só que aí eles perceberam que não dá pra você treinar um macaco pra ele atuar. E ele também não ia conseguir falar, então é claro que isso não ia dar certo. Aí desistiram do macaco, né, por motivos óbvios. E aí pensaram numa outra alternativa depois disso. E se colocassem crianças bem novas vestindo uma roupa? O tamanho parecia se encaixar com a proposta do personagem, e até que dá pra você dirigir bem uma criança ali no set, fazer ela ir de um lado pro outro e tudo mais. Só que aí vem outra complicação muito específica do mestre Yoda. Ele tinha que ser um mestre extremamente sábio, e seria muito difícil para uma criança muito nova conseguir interpretar essa expressão de um mestre antigo. O roteirista de O Império Contra-Ataca, o Lawrence Kasdan, pensava no Yoda como outro mestre clássico do cinema, de um filme de samurai do Akira Kurosawa, chamado Os Sete Samurais. Se você vê Os Sete Samurais, você vê que o Yoda é Shimada, o samurai líder. Ele é a figura de mentor que entende todo o contexto. O Shimada é o líder do grupo de 7 samurais. Ele é experiente, sábio e um estrategista nato de batalha. E era isso que o Yoda deveria ser, esse era o conceito dele. Um samurai veterano, sábio, num pequeno corpo de alienígena. Por isso seria muito difícil para uma criança muito nova interpretar esse tipo de personalidade. Então descartaram a ideia da criança. Mas o George Lucas começou a cogitar outra solução quando ele relembrou de uma inspiração que ele já tinha tido no passado: os fantoches dos Muppets. George falou com seu amigo Jim Henson, o marionetista criador dos Muppets, sobre a possível criação de um novo tipo de fantoche. E o Henson gostou da ideia, porque afinal era um projeto super novo e ambicioso. I'd known Jim Henson, and I went to Jim and said, do you want to do this? Mas o problema é que nessa época os Muppets estavam no auge do sucesso. E o Henson estava ficando muito ocupado para fazer as produções dos Muppets. E não tinha tempo para fazer o Yoda. Mas o Henson recomendou para o George outra pessoa no lugar dele. O marionetista Frank Oz, que também trabalhava nos Muppets. E agora com Frank no projeto, o objetivo da equipe do George era criar algo que fosse além de um Muppet comum. Como um novo tipo de fantoche com melhorias mecânicas. Eu queria controlar o rosto, as emoções, o corpo. Isso significava a combinação de dispositivos que fizessem tudo ser controlável, disse o diretor Irving Kershner.
E foi para esse processo de criação do boneco em si que entrou outro artista na jogada, o maquiador Stuart Freeborn, que já tinha trabalhado em Star Wars, fazendo máscaras de vários alienígenas, como o próprio Chewbacca. O George pediu para o Stuart focar as atenções dele no Yoda e mostrou as artes conceituais do personagem e apresentou a ideia do fantoche. O Stuart então fez um fantoche de pano mesmo, só para ter ideia de como ficaria a modelagem do Yoda. But first of all, a puppet was made to get some idea what it would look like in 3 dimensions. E depois ele começou a modelar a versão final do boneco. Só que o problema é que a produção do filme estava muito atrasada, com muita coisa para fazer. E para não perder tempo fazendo a máscara do Yoda do zero, o Stuart teve a ideia de usar outra máscara como base, que no caso acabou sendo uma máscara do próprio Stuart. E assim o Yoda acabou sendo realmente muito parecido com o Stuart. É só bater o olho que já dá para ver, porque ele uniu o rosto do próprio Stuart com outras referências visuais, incluindo até o Albert Einstein. Eventually they added the white hair and the smiling eyes and the big upper lip of Albert Einstein. E aí outra artista que trabalhava com os Muppets, a Wendy Meierner, se juntou ao time para trabalhar na criação do corpo do Yoda. E depois de tirarem as medidas do braço do Frank Oz para que ele conseguisse controlar o boneco perfeitamente, o corpo do fantoche recebeu todos os mecanismos, cabos, parte hidráulica e tudo mais. E por fim, finalmente, o Yoda estava pronto, como um novo tipo de fantoche revolucionário para a história do cinema. Para controlar o Yoda, o Frank Oz era o marionetista-chefe, mas ele era auxiliado por vários outros marionetistas ao mesmo tempo, totalizando uma equipe de 6 pessoas no controle do fantoche. Cada parte do boneco era operada por um marionetista diferente: os olhos, as pálpebras, as orelhas, os pés e a mão direita. Todas essas partes eram controladas separadamente. E além disso, não existia só um único Yoda que era usado nas filmagens do episódio 5. Porque, na verdade, 4 versões do Yoda foram feitas para serem filmados em cenas diferentes. Existia o fantoche principal, manipulado pelo Frank Oz. 2 outras versões controladas por rádio para cenas mais longas, como naquela em que o Luke está carregando Yoda na mochila em Dagobah. E por fim também foi feita uma roupa completa do Yoda, que era vestida pelo ator Deep Roy, para algumas cenas em que ele ficava de joelhos, e a fotografia simulava o Yoda de pé. Então fica aí a novidade, que algumas cenas do Yoda, na verdade, eram um cara vestido de Yoda. Mas ainda faltava um último detalhe para a criação do Yoda, que na verdade só seria feito depois das gravações do filme. Acontece que durante as filmagens do filme, quem fazia a voz do Yoda para interpretar os diálogos era o próprio Frank Oz, o marionetista, para dialogar com o Mark Hamill e tudo mais. Mas o George Lucas queria dublar as falas do Yoda com a voz de algum outro ator. E por isso o George começou a fazer testes procurando atores para dublarem o Yoda e tudo mais. Só que a coisa não deu muito certo, ele não encontrou nenhuma voz realmente que funcionasse muito bem. E até que ele percebeu que na verdade a pessoa certa estava debaixo do nariz dele o tempo todo. Porque o Frank Oz tinha entrado naquele personagem como ninguém e interpretava a voz do Yoda tão bem quanto controlava o boneco. Então Frank Oz aprimorou a interpretação dele do Yoda e redublou as suas falas do personagem, dando voz à versão final do Yoda. And he said, Frank, maybe could you come out in Hawaii? Could you come out? I think we'd like to try your voice. E no dia 17 de maio de 1980, o Império Contra-Ataca estreava nos cinemas e finalmente levava Yoda para as telas, mostrando para o público a gigantesca experiência de um verdadeiro mestre Jedi na voz de um pequeno monstrinho alienígena. Do or do not. There is no try. Então esse foi meu vídeo sobre a criação do Yoda. Se você curtiu esse formato de vídeo sobre a criação de um personagem, eu fiz outro todo sobre o Darth Vader, que eu vou deixar marcado aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo para você dar uma olhada, porque é um vídeo bem maneiro também. E se você gostou desse vídeo aqui do Yoda, puder deixar o seu like, o seu gostei, eu agradeço muito. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também. O link pro meu Instagram tá aqui na descrição, do Twitter, para você bater um papo comigo, caso você queira. E o link das playlists do canal organizadas por temas e tudo mais também tá lá embaixo, beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, show e um abraço.